O nosso olhar comunica. Só que hoje a gente vai falar sobre um olhar diferente. Nós vamos falar sobre olhares crônicos de quem passou traumas na infância. E com isso, claro, vamos falar também sobre família disfuncional, narcisista e psicopata. Vou trazer para vocês também a diferença dos cérebros e de reatividade entre uma pessoa neurotípica, narcisista e psicopata. Eu espero que você goste, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal. O meu nome é Julie, eu sou profissional de saúde mental e você está na Octo Mente e Mistério. Vamos lá, galera! Antes da gente chegar nos olhares crônicos, vamos aqui fazer uma breve introdução ao que é essa família disfuncional narcisista. Eu coloquei aqui uma comparação de uma família saudável neurotípica. Então, nós vemos igualdade e empatia. Nós não vemos uma questão hierárquica, né, grave, né, como nós estamos vendo aqui no quadro comparativo da disfuncional. O que acontece? Nós temos amor e apoio, valorização da criança de um lado. Como assim? Aqui em meio às dificuldades, em meio às questões e problemas, nós temos pais emocionalmente maduros que se colocam na posição de adulto responsável, né, por esses filhos e tratam com igualdade e empatia as questões dos filhos. Então, não vemos isso numa família disfuncional, narcisista, por quê? Nós temos lá o narcisista central. Claro que aqui, por favor, nós temos na imagem um homem, mas nem sempre é. Nós também temos casos de mães narcisistas e essa inversão aqui acontecendo. O cônjuge submisso se tornar um pai, que a gente até fala sobre pais facilitadores, né? Então, nós temos sempre uma das figuras responsáveis, né, o pai ou a mãe, como essa narcisista, e se colocando como uma pessoa especial, eu estou no controle, né? Tudo gira em torno dessa criatura aqui. E aí o que acontece? O cônjuge acaba sendo facilitador, seja ele homem ou mulher. Nós temos uma criança dourada, bode expiatório, e aí também, aqui não entrou na imagem, mas também nós temos aquele filho invisível, né? Em casos, principalmente quando tem vários filhos dessa criança dourada, é onde o narcisista acaba espelhando a parte inconsciente dele, né? De tudo que ele gostaria de ser, na verdade, né? Então, como toda essa parte, o especial, o tratamento exclusivo, aquela passada de pano, desculpe a linguagem, mas é isso, né? É toda colocada nessa criança dourada. Enquanto o bode expiatório é onde colocam toda a culpa, a crítica, a sobrecarga, né? Então ele se torna aquela válvula de escape emocional da família narcisista. Então, assim, o bode expiatório normalmente é onde, nessa defesa psíquica da pessoa narcisista, é colocada os defeitos. Então, assim, como a gente não consegue lidar de maneira empática com as pessoas, então só pode ser a criança que tem ali empatia, que tem uma boa socialização, que tem problema. É ela que traz problema para nós, né? O que que acontece? Essa criança, ela é uma criança normal, normalmente, e ela tem as necessidades, os problemas sociais e ela vai trazendo questões para a família que eles não sabem lidar com a limitação deles. Então isso vai expondo demais, vai trazendo para a pessoa narcisista dessa família disfuncional o espelho do que ela não quer enxergar de defeitos, né? Então essa é uma introdução. Nós temos aqui de um lado competitividade, né? Não temos igualdade de tratamento, não temos empatia e o que deveria ser não digo o ideal, né, mas pelo menos nós temos, mesmo em meio ao problema, como eu falo aqui da família saudável neurotípica, mesmo enfrentando problemas, nós temos apoio, nós temos tratamento igualitário, né? A gente não dá mais direitos para uma do que para outra. Nós não olhamos uma como problemática e a outra como a grande especial, o que a gente já não vê na hierarquia de grandiosidade da família disfuncional narcisista. Então, vamos agora entender os olhares. Então, chegamos aos olhares. Esse primeiro olhar, olhar de alerta. E detalhe, quando nós estamos falando de olhar crônico, é uma repetição. É como se esse olhar aqui, esses olhares que vocês estão vendo, já fizessem parte da pessoa.
Sabe aquele negócio da pessoa dizer assim: "Nossa, eu não sei o que que acontece, fulano ou fulana, tá sempre com o olhar carregado, triste ou, né, desconfiado, atento, parece que está sempre pronto para alguma coisa". Então, esse é um olhar crônico, já parece ser da pessoa, da personalidade dela, mas vamos lá, não é bem assim que funciona. Olhar de alerta, veja bem, nós temos um sistema nervoso em hipervigilância constante. Normalmente, essa pessoa teve uma infância com traumas carregados de violência, principalmente, tá? E aqui entra a violência realmente física, violência verbal. Então, é aquele momento quando você está falando sobre família disfuncional narcisista, psicopata, quando esse olhar aqui é daquela pessoa que tinha que estar sempre atenta se a qualquer momento alguém não iria entrar em uma instabilidade e a vida dela seria colocada em risco, né? É como se qualquer coisa, qualquer micro barulho, erro que ela cometesse já tivesse consequências mais graves, né? Então você vê essa pessoa sempre em estado de hipervigilância, muito alto, né? E quando não tratado, acompanha como se fosse parte dela. E aí a gente vai para o segundo aqui. Olhar de cansaço, exaustão emocional prolongada. Acontece muito isso, e até me dá uma dor ver essa imagem, porque eu lembro de crianças já da minha época na escola, e eu via muitas crianças com esse olhar aqui, gente, muitas. Esse olhar de cansaço, normalmente a gente tem uma situação de parentificação, então é quando tem uma inversão do papel, acontece muito também em famílias disfuncionais aonde o filho se torna pai ou mãe daquele pai e mãe. Essa pessoa também pode acabar se tornando até pai e mãe do próprio irmão ou irmã, tá? Vive cansado, então acaba tendo amadurecimento precoce, ela tem responsabilidades antes da hora, ela praticamente não consegue socializar também com outras crianças porque a cabeça já está mais avançada ou preocupada com outras situações. E a gente vê também essa pessoa ela tendo uma queda drástica de rendimento escolar e depois na vida adulta de produtividade, tá? E sim, tá sempre mais atrelado a questões de tendência à depressão, à ansiedade, a várias questões, né? Todos eles aqui, quando a gente fala de família disfuncional, nós também estamos falando sobre o transtorno de estresse pós-traumático complexo, né? Então nós temos também os traumas complexos envolvidos. E a gente vai para o terceiro olhar, olhar desconfiado. Olha só, quantas pessoas a gente não vê também dessa forma. Quebra repetida de confiança. O que que acontece? Normalmente, quem tem esse daqui como padrão crônico, essa pessoa, ela passou por um evento ou vários na infância dela, aonde a confiança foi repentinamente ou repetitivamente quebrada, tá? Às vezes com um pai ou uma mãe, aonde essa criança confiava mais, né, acreditava nesse pai ou nessa mãe e teve essa quebra. Então, também pode ser uma família, aqui a gente já fala mais de pessoas que saem de família com psicopatas. Lembrando, critério, nós temos mais falsidade e manipulação em caso de psicopatia. Na DSM-5, chamado de transtorno de personalidade antissocial, tá? Também temos o desvio de conduta. Dentro dessas famílias, existe muita mentira, existe muita manipulação. A criança sendo utilizada até como ponte, né? Ou álibi de um desses pais, ou até mesmo dos dois. Não é difícil a gente encontrar uma família disfuncional que naquele sistema hierárquico que eu mostrei antes, acabar se tornando um central, né, um dos dois, eles até revezarem e os dois terem problemas, o pai e a mãe também, tá? Podendo ser dois psicopatas, ou um que tenha lá o antissocial, o outro ser narcisista. E lembrando que nem todo narcisista é um psicopata, né? Mas todo psicopata é narcisista, ou seja, acabam tendo características semelhantes. Subiu para a questão de olhar de alerta aqui, ó, do primeiro, tá? O olhar desconfiado porque está lidando com manipulação, mentira. Situações de crime, né, de crianças que vivenciaram com pais desse modo, 1 e o 3 normalmente são mais frequentes, tá? Em pessoas assim.
Então elas na fase adulta acabam acompanhando com isso. Ela tem uma dificuldade imensa, nesse terceiro caso aqui, de manter relacionamentos. Tá sempre desconfiando, inclusive, se a outra pessoa realmente ama, se aquilo é realmente verdade, né? Então é uma pessoa que não consegue estar em paz. E, por incrível que pareça, como quando a gente não trata esse tipo de caso, a tendência é repetir, a tendência de uma pessoa do número 3 é acabar até se relacionando com alguém transtornado, alguém que traia ela, alguém que já faça essa questão de manipulação, porque ela repete o problema, porque lá no inconsciente dela, ainda não tratado esse trauma complexo, ela acredita que as coisas vão ser sempre assim. Ah, todo mundo sempre vai mentir, todo mundo manipula, todo mundo trai. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas crenças e tomar cuidado com os traumas que a gente carrega. E aí nós vemos o quarto olhar, pessoal. Microexpressões de tristeza, luto ou negligência emocional não processada. O que acontece? Essas pessoas que carregam, né, mesmo em situações, às vezes, que não é um evento para essa pessoa estar triste, para ela estar tão para baixo, ou até quando ela conquista coisas, você percebe que ela tem ali, ela carrega um olhar pesado, esse olhar de tristeza, de angústia, né? O que acontece aqui? Aqui é aquele filho ou filha, normalmente até o invisível, né? O bode expiatório também. Esses aqui, ó, 2 e 4 carregam muito isso. Família normalmente com potencial mais narcisista do que psicopata. O que acontece aqui? Foi aquela criança que acabou sendo deixada de lado, que acabou sendo negligenciada, que lá tinha o irmão dourado, né, que recebia tudo, e essa criança ela se sentia abandonada emocionalmente. Ela teve que lidar com tudo sozinha. Então, por isso que também é caso da inversão de papéis, né, de figura de autoridade. A criança se responsabilizar muito cedo, nem ter aprendido como fazer isso, né, como lidar e gerir com as próprias emoções, e já estava gerindo a de adultos, muitas vezes, ou dos seus irmãos. Então, você vê que ela carrega essa tristeza, né, essa sensação de que não importa o que ela faça, o quanto ela acabe se doando, ela sempre vai ser deixada de lado. É com isso que a pessoa ela cresce na mente dela e acaba trazendo esse olhar crônico. Julie, pode acontecer da pessoa acabar revezando aqui entre esses olhares todos? Pode, pode sim. Né? Inclusive ciclicamente, ou seja, um período da tua vida e dependendo do gatilho das pessoas e daquilo que você está vivendo. Tem para você uma abordagem diferente, ou seja, um período você ficar um pouco mais alerta, um período mais cansado, um período mais desconfiado e depois dentro da tristeza. Todos eles, como eu falei para vocês, compõem o transtorno de estresse pós-traumático. E para a gente entender aqui a diferença entre o neurotípico, o psicopata e o narcisista, eu separei o que acontece com cada uma dessas pessoas ao lidar com um problema que a responsabilidade deveria ser dessa pessoa, né? Ou ela está diante de algo que ela precisa parar, amadurecer aquilo para reagir. O que acontece? Uma pessoa neurotípica, ela sente a emoção, aquilo gerando culpa, ou seja, ela cometeu um erro, aquilo gera uma culpa e logo ela tem uma decisão bloqueada. E aqui você já começa a entender o porquê que esses outros dois utilizam as pessoas neurotípicas dentro das suas manobras. Por quê? A neurotípica, ela absorve a culpa, ela lida com aquilo, mesmo ela sentindo emocionalmente uma raiva, o descontentamento, ninguém fica confortável diante de uma situação onde você deve se responsabilizar por culpa. Porém, ela bloqueia a decisão, ou seja, eu não vou tomar uma decisão impulsiva diante disso, né? E já temos a questão do psicopata como emoção fraca, ou seja, não sente tanto assim. Pouco freio, não se freia, não tem essa decisão aqui completamente bloqueada. E o que vai acabar gerando? Uma decisão estratégica, né? Então, ou seja, ao invés aqui de absorver a culpa que teve, né, de tentar se colocar no lugar do outro,
praticamente impossível numa situação de um psicopata, tá? Essa pessoa já vai tentar dar um jeito de logo tomar uma decisão que acabe beneficiando quem? Ela mesma, os seus próprios desejos, muitas vezes utilizando a culpa aqui, ó, de uma pessoa neurotípica contra ela, né? A decisão lá de reatividade, de vingança ou de qualquer coisa de uma pessoa neurotípica, ela bloqueia aquilo e fala: "Não, não vou fazer isso com essa pessoa". Já o psicopata, opa, como que eu me beneficio? Como que eu posso sair ileso daqui, né? Não existe remorso, não existe culpa. No narcisista, o que que acontece? Aí nós temos uma complexidade maior. Nós temos a emoção, ou seja, eles sentem sim aquilo chegando, a raiva, né, o descontentamento, o ciúme, sentem. Só que aquilo já ameaça o ego. Por que que ameaça o ego? Porque a pessoa narcisista, ela cria aquela máscara, né, de pessoa forte. Eu não lido com isso da mesma forma que as pessoas comuns e normais, né? Eu não preciso disso. Por que que tô passando uma questão aí de vocês que são abaixo de mim? Não preciso. E aí? O ego vem, né, repetindo tudo isso na mente dessa pessoa, gera sim gatilho, porque narcisistas eles têm esses gatilhos de humilhação, de vergonha, eles fazem de tudo, né, para massacrar isso lá dentro e não ter que lidar com esse sentimento aqui. E aí nós vemos o quê? Uma reação defensiva. Veja bem, a reação é defensiva indiferente se ele vai reagir no final com ataque ou com vitimização. Então, sempre será defensiva. Então, ou ele ataca diretamente você, aí ele vai questionar a tua credibilidade, né? Colocar em jogo tua reputação, ou simplesmente ir sim para a agressividade, ele vai frear de qualquer jeito, né? E punir você por esse sentimento e por essa ameaça que você causou ao ego dessa criatura. Ou simplesmente finalizar com vitimização, né. Então é aquele negócio: "Nunca aconteceu, você, tá me tratando dessa forma, eu não mereço isso", né, vai utilizar todas as artimanhas possíveis aqui. Quando tá nesse processo de vitimização, tem a ver um pouquinho ali com a questão da sociopatia? Sim, pode ter a ver também, mas narcisista, ele utiliza demais a vitimização quando ele percebe principalmente que essa questão aqui do ataque não é tão coerente, né, ou ele está em um ambiente aonde ele pode ser exposto, né, ridicularizado, aonde as outras pessoas podem ver ele sem a máscara, né. Então ele utiliza a vitimização em ambiente controlado, aonde aquilo pode ser utilizado depois contra ele, caso ele reaja com ataque, tá bom? Então essas diferenças são bem interessantes de você notar quando você está lidando com uma dessas pessoas. Você é uma pessoa neurotípica, tem a decisão bloqueada, né? Como que eu posso, me libertar disso, Júlia? A gente vai trazer também esse tipo de conteúdo para cá, nos próximos vídeos também, tá? Por isso, entre também lá no nosso site. Vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo para que você seja acompanhado. Se você se identificou, inclusive, com o vídeo de hoje, com os olhares, com traumas que você percebe precisar de ajuda, nós temos acompanhamento profissional que pode ajudar você nessa fase de vida, tá bom? Por isso, um grande beijo, obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve e até o próximo vídeo, pessoal.